Olá, tudo bem? Hoje, segundo dia da mentoria, eu vou trazer algumas respostas para você. Talvez você já se perguntou, por que eu não consigo comer menos? E por que eu não consigo fazer exercício? Essas são perguntas que muitas pessoas que têm dificuldade em emagrecer, compulsão alimentar, que quer melhorar a sua saúde se fazem, porque de alguma forma elas sabem o que precisa ser feito, mas não conseguem fazer. Aí você me fala assim, mas Leslie, por que você está focando tanto na mentalidade? Por que você não passa uma dieta? Por que você não passa uma dica de melhores exercícios para a gente fazer? Porque aí dá tudo certo. E eu te digo, quantas dietas você já fez? Quantas restrições alimentares você já fez? Você já sabe o que você precisa comer ou evitar, só que de alguma forma você não consegue fazer. Muitas pessoas que me procuram já passou por nutricionista, já começou a academia e parou, já tentou alguma coisa na sua casa, só que não deu continuidade. E essa mentoria aqui é algo diferente na sua vida. Por quê? Porque eu percebi que as pessoas não conseguem fazer o que elas precisam fazer, não porque elas não sabem, mas porque elas não têm a programação correta ou o estado emocional adequado para que ela consiga fazer. Então a maioria dos métodos, eles vão nutrir os 10% da mente que eu expliquei na primeira aula. 10% da mente quer saber. Então, o que está faltando? É trabalhar o que está impedindo. Só que cada pessoa, você tem alguma coisa que está te impedindo de fazer o que você precisa fazer. E na aula de hoje eu vou te explicar por que comemos muito e por que a maioria dos métodos às vezes não estão funcionando para você. Antes de continuar, eu só quero explicar o seguinte. Ontem e hoje nós estamos focando um pouco no problema. Como assim? Eu quero explicar para você o que às vezes pode estar te impedindo de melhorar a sua saúde, de fazer exercício, de comer menos. E aí, na quarta e na quinta, eu vou explicar sobre as soluções, o como você pode resolver essa questão da sua saúde. Além de falar para você o porquê que nós comemos mais em alguns momentos, mais do que nós precisamos, o porquê que alguns métodos não funcionam, eu também vou te explicar o porquê às vezes você não consegue fazer exercício. Vamos lá então. Por que a gente come mais do que a gente precisa? Por que muitas pessoas não conseguem fazer dieta? Porque muitas pessoas fazem cirurgia bariátrica e às vezes não conseguem seguir uma rotina de alimentação diferente. Por que muitas pessoas têm compulsão alimentar? A explicação é bem específica para cada pessoa. Cada pessoa vai ter um motivo e eu vou te explicar de forma geral e você vai perceber o seu. Vamos começar falando do alimento. Todo alimento, toda comida, quando a gente come, além de satisfazer uma fome, ela participa na liberação de vários hormônios. E a comida, então, nós podemos usar comida para fome fisiológica, que é a fome natural, que a gente precisa de alimento, e também nós usamos a comida de alguma forma para sanar a fome emocional. E aí o que acontece? Por que esse alimento sana a fome emocional? E por que a gente precisa muitas vezes sanar essa fome emocional? Nós somos seres que precisamos ter prazer no nosso dia a dia. Nós temos necessidades humanas básicas a serem cumpridas. Por exemplo, necessidade de segurança, a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ter relacionamento com pessoas. E aí, de alguma forma, quando algo está desequilibrado na sua vida, de alguma forma você não está sanando essa necessidade que você tem. E aí, o alimento, ele ajuda de alguma forma. Por quê? Porque o alimento traz prazer. E como nós temos necessidades, nós precisamos ter prazer no nosso dia a dia. E o alimento, ele cumpre um pouco dessa parte. Só que se a gente for ver, se a gente for usar o alimento para sanar alguma necessidade ou para sentir prazer, muitas vezes nós vamos ter resultados que nós não queremos. Claro que nós podemos comer alguma coisa gostosa, um doce, uma pizza, um hambúrguer, não tem problema. Só que isso se torna problema quando isso vira hábito. Porque na hora que você passa a comer várias vezes, você acaba prejudicando a sua saúde. E aí que entra o conflito.
De um lado, o alimento que você gosta, que às vezes você sana algum estado emocional, e do outro, que você às vezes engorda e piora a sua saúde. E muitas vezes você fica nesse conflito e não consegue resolver. Então, de forma básica, comer, além de fazer parte do nosso fisiológico, do nosso corpo precisar de energia, o comer também ele solta hormônios do bem-estar. Por isso que muitas pessoas não conseguem mudar a sua alimentação, porque tem uma parte ali fisiológica. E o que isso acontece? As pessoas normalmente acostumam durante a sua vida a fazer um tipo de alimentação. Isso nós podemos falar que são os hábitos. Então, por exemplo, por que às vezes você come mais do que você precisa? Que de alguma forma você foi ensinado a comer assim. Eu já escutei depoimentos de clientes que falaram, nossa, minha vida toda lá em casa tinha fartura, aprendi a comer. E os hábitos, então, eles vão influenciar na sua vontade de comer. Porque se você está acostumado a comer muito, se você está acostumado a comer vários tipos de alimentos, quando você tem um resultado que você não gosta, você tenta mudar e às vezes você não consegue, porque esse aqui está instalado na sua mente. Você lembra lá na linha do tempo, que tinha o presente, o passado e o futuro? Então, esses hábitos são construídos pelo passado. E aí, esses hábitos têm uma forma de mudar isso, que eu vou explicar amanhã é quinta. E os hábitos, então, quando eles existem de alguma forma, para você mudar, precisa de um processo. Então, às vezes você come muito por hábito, porque você aprendeu com a sua família a comer muito, ou porque viu alguém comendo muito. Só que o que está acontecendo com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas estão comendo por causa de estados emocionais alterados. Vamos lá. Qual que é o ganhador dessa história? Muitas pessoas comem por causa da ansiedade. E a ansiedade é um estado que às vezes a pessoa está preocupada, está com medo de alguma coisa, tem algum desconforto acontecendo na sua vida, algum problema que ela não está sabendo resolver. Pode ser por qualquer motivo. Cada pessoa vai ter seu motivo e sua aprendizagem. E aí o que acontece? Muitas pessoas estão comendo porque os estados emocionais alteram de forma às vezes automática. Por exemplo, um estresse, um medo, uma ansiedade, uma angústia. E esse estado emocional é um desconforto. E aí quando tem esse desconforto, o que é a forma mais fácil e rápida de trazer prazer? Na comida. Só que muitas pessoas buscam prazer na comida e depois se sentem culpadas e acabam então piorando a situação. Ao invés de resolver os estados emocionais, ela acaba trazendo mais um problema para a sua vida, porque ela come o alimento, você às vezes come o alimento, ele faz um efeito ali no momento, você fica feliz, porque carboidrato, doce, ajuda, porque solta hormônio. E aí fica feliz, só que aí depois que o efeito passa, vem a culpa. E você fica nesse ciclo. Esse ciclo viciante que às vezes te impede de se sentir bem. E aí, amanhã e quarta eu vou explicar como que você pode lidar com esses estados emocionais alterados. Só que às vezes você não estava tendo consciência dos motivos que você está comendo. E aí eu quero que você faça um exercício. Perceba os momentos que você come. De alguma forma tem algum estado emocional envolvido. Pode ser alegria, pode, nem sempre são estados emocionais ruins. Pode ser que você aprendeu a comemorar com a comida, mas pode ser que você esteja muito cansado e você quer sentir um bem-estar. Às vezes você esteja estressado e você quer sentir um bem-estar. Às vezes ansiedade, angústia, estresse. E aí na pandemia, por que piorou? Porque foi tirada uma das necessidades que nós temos, que é de compartilhar com os outros. Porque hoje em dia a gente está tendo que ficar mais isolado. E aí, esse isolamento, de alguma forma, causa alguns estados emocionais. E a pessoa acaba buscando a comida. E aí, por exemplo, muitas pessoas estão trabalhando em casa. E aí, gira em torno da situação, do ambiente, do hoje, mas gira em torno também da sua capacidade de lidar com aquele problema. E aí, por exemplo, amanhã e quinta nós vamos falar como lidar, então, com situações difíceis. E aí a questão é, só que você pensa, nossa, a pandemia tá aí, é um fato. Como que eu posso lidar melhor com ela? Porque se eu continuar comendo do jeito que eu tô comendo,
eu vou engordar. E muitas pessoas estão engordando. Então, assim, você pode estar comendo por causa de algum hábito ou algum estado emocional. Pode ser que tenha outras causas? Pode. Mas a maioria das pessoas estão comendo mais por causa disso. Só que isso aqui dá pra lidar. Dá pra lidar porque eu vou já adiantar, ressignificando algumas coisas do passado, mudando algumas coisas e mudando as projeções do futuro. E eu vou explicar melhor pra você amanhã. Amanhã eu vou vir com as soluções. Mas hoje ainda eu quero trazer mais uma questão que na vida de muitas pessoas impede de ter saúde. O exercício físico. Por que você não consegue fazer exercício físico? Ou faz e para, ou quando entra no ritmo depois para. Porque é um pouco diferente, mas é quase parecido com os mesmos motivos de comer muito. Vamos lá. O exercício físico, ele tem um ganho a longo prazo para a saúde. E de alguma forma, você faz o exercício e às vezes sente um pouco de dor. O nosso cérebro, ele é treinado a buscar prazer. E aí, o que acontece? Às vezes, muitas vezes o exercício não é prazeroso. E aí, o que acontece? Você desiste. A comida não, a comida já traz um bem-estar na hora que você come, você está sentindo bem. Então, é fácil comer. Agora, o exercício não, traz um desconforto. E muitas vezes você não consegue fazer por causa desse desconforto. Só que aí, se você for pensar nos benefícios que você vai ter, você vai falar, eu quero aprender a fazer exercício físico. E o como eu vou explicar. Amanhã é quinta. Só que o que eu posso te falar agora? Que se você não teve os hábitos durante a sua vida, fica um pouco mais desafiador. Só que tem alguns mecanismos que você pode utilizar para criar motivação. Um deles, que eu vou comentar mais a fundo depois, é transformar e ter sentido. Muitas pessoas não conseguem mudar a sua alimentação e não conseguem fazer exercício porque às vezes não faz sentido. Não é suficiente pensar que é bom para a saúde, porque o cérebro quer prazer. E o exercício ele vai trazer benefícios a longo prazo. E isso aí entra em conflito. Porque, de um lado, a gente tem a comida, que traz um prazer instantâneo. Na hora que você come, só de ver a comida você já saliva. Agora, quando o outro vê o exercício, na hora que você pensa, já dói. E aí, a nossa mente, ela, na forma primitiva, ela tá programada para ter prazer. E aí, se a gente vê a comida, prazer, exercício não, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer. Por exemplo, comer muito e outras coisas é deixar de fazer exercício. E aí, por isso que eu tô falando para você sobre mentalidade. Porque se você tentar fazer da mesma forma como sempre, usando assim, fazer exercício, dieta, às vezes você não vai mudar. Porque a maioria dos métodos não funcionam porque, na verdade, eles funcionam por um período de tempo. E você não quer ficar lá no efeito sanfona. Aí você vai, começa a fazer exercício, dieta e emagrece, depois você engorda, que você para. Aí você começa e você para. E aí, por que eu tô te falando de mentalidade? Porque quando você consegue reprogramar sua mente, você muda isso na sua vida. E esse é o objetivo, de você mudar isso para você, para sua vida, para que você consiga fazer o que você precisa fazer. E aí, os nossos estados emocionais também vão influenciar na hora de fazer exercício. Porque, às vezes, para fazer uma atividade, por exemplo, ver uma Netflix, você tem um estado emocional de, nossa, quero assistir a Netflix. Só que, às vezes, esse estado emocional ele muda quando você pensa em fazer exercício. Dá para mudar isso. Dá para treinar sua mente a sentir prazer pelo exercício físico. Quando você perceber que vai ter ganhos com ele. Então, assim, amanhã e quinta eu vou explicar como que você pode mudar o comer muito e fazer exercício. E aí, hoje eu vou te passar uma atividade, vou mandar um PDF e você vai realizar essa atividade e depois você vai comentar aqui no grupo. A aula de hoje é essa. Se você tiver alguma dúvida, é só tirar aqui no grupo, falar comigo, que eu tenho satisfação de te ajudar.